Eu estava dizendo... Ih, voltou de novo, gente. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. É só você dar OK, porque eu acho que é sobre a gravação. Se você clicar Tá. aceito e tal, vai Acho que embora. foi agora. Acho que foi certinho. Bom, então, voltando, né? Agradeço demais o convite, tá? É um prazer estar aqui falando de um tema tão desafiador quanto o câncer de colo na gestação. Inicialmente, eu pensei em trazer sobre todos os tumores na gestação para falar, mas colo, a gente tem tanta novidade, tantas coisas a respeito de colo do útero, é o tumor mais prevalente na gestação do trato genital inferior, e eu achei que valeria a pena a gente falar só disso e talvez num outro momento pensar nos demais tumores, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a atualização, e antes da gente entrar no tema propriamente dito, acho que deve ter residente R1, R2, R3, então eu vou dar uma pincelada sobre o câncer do colo uterino. Lembrando que, de acordo com o INCA 2016, uma mulher morre a cada 90 minutos em decorrência do câncer do colo do útero, e é um dado bastante dramático, né? Mesmo com todas as técnicas de rastreamento disponíveis atualmente, a gente ainda se depara com uma realidade tão complexa, tão caótica do ponto de vista de saúde pública com relação ao câncer do colo uterino, né? Então, o último dado do Globocan, né, que é um dado mundial de estatística, incidência e mortalidade do câncer, para o colo de útero são quase 570 mil casos novos diagnosticados por ano, com mais da metade dessas pacientes indo a óbito, né? Então, 311 mil casos de mortalidade anual. Nós temos mais de 70% desses casos ocorrendo em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, cujo diagnóstico acaba sendo numa fase avançada da doença, né, culminando com toda essa incidência e essa mortalidade atual, né? Então, todos sabemos que o principal fator de risco, o principal vilão aí do câncer do colo uterino é a infecção persistente pelo papilomavírus humano, pelo HPV. Todos os outros fatores são coadjuvantes, né? Então, 99,9% do vírus está intrínseco, né? Adicionado no núcleo da célula, e a gente tem aí uma relação extremamente importante. Então, nós temos 99,9% com menos de 1% dos casos não relacionados ao HPV. Como tipo histológico principal, 85% estão relacionados aos carcinomas espinocelulares, né? Houve um aumento dos diagnósticos de adenocarcinoma nos últimos anos, hoje considerando aí de 15% a 20%, e bem mais raro os demais tipos histológicos. Até com as novas técnicas aí de rastreamento, a gente consegue fazer o diagnóstico um pouco melhor com relação aos adenocarcinomas também. O diagnóstico fazemos de acordo com o tripé, né, dentro da citologia, colpo e biópsia, para a gente realizar o diagnóstico aqui de uma neoplasia microinvasora, invasora ou pré-neoplásica do colo uterino. Lembrando que se a gente tem uma lesão macroscópica visível, perde o sentido realizar Papa Nicolau, colposcopia e tudo mais, e podemos partir direto para a biópsia dirigida, evitando área de necrose, tá? Para que a gente tenha um tecido viável que possa nos dar um diagnóstico com maior precisão, tá? De grande importância e relevância é o exame especular, toque vaginal e toque retal para o estadiamento, né? Dentro das vias de disseminação do câncer do colo uterino, nós temos a principal via, e nessa ordem a via direta ou por contiguidade. Segundo lugar, a via linfática, né? Drenando para linfonodos pélvicos inicialmente, em alguns casos para a região do retroperitônio, tá? Seria a segunda via de disseminação mais frequente. E, por último, e bem mais rara, é a via hematogênica, onde pode atingir os pulmões, fígado e ossos, tá? Nós temos aqui a questão dos linfonodos comprometidos como um fator prognóstico muito importante, diretamente relacionado à sobrevida das pacientes. Então, o último estadiamento revisado do câncer de colo, de acordo com a FIGO, né, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, foi de 2018, e a gente tivemos algumas mudanças, né, algumas mudanças importantes.
A radiologia, alguns exames radiológicos que antes não entravam no estadiamento, agora nos ajudam a realizar o estadiamento radiológico também para essas pacientes. Então, nós temos aqui os tumores, resumidamente, os tumores em estadio 1A, que são os microinvasores, do estadio 1B, onde a gente tem uma lesão macroscópica, a depender do tamanho, 1B1 até 2 centímetros, 1B2 até 4 centímetros, maior que 4 centímetros, 1B3. Né? Então, entramos aqui com os tumores 1B3 de novidade no estadiamento de 2018. Temos o estadio 2, o estadio 3, e de novidade aqui nós temos o estadio 3C, tá? Que não tínhamos no estadiamento prévio a esse de 2018, onde os linfonodos, presença de linfonodo comprometido por cirurgia, nós temos aqui a mudança de estadiamento para 3C1 ou 3C2, a depender da topografia do linfonodo comprometido, e o estadio 4. Então, a gente tem aqui, só para facilitar, quando a gente começar a falar sobre o câncer do colo na gestação, é importante que vocês tenham uma ideia desse estadiamento na cabeça, né? Para facilitar. Então, 1 a 1 aqui, esse desenho não está relacionado ao estadiamento de 2018, não tem aqui um B3, por exemplo, mas só para mostrar para vocês, né? Então, estadio 1A, 1B restrito ao colo, 2A, você tem um tumor comprometendo o terço superior de vagina até terço médio, 3A, A em relação à vagina, é um tumor que atinge até o terço inferior de vagina. Temos o 2B e 3B como comprometimento, além do colo, dos paramétrios. Parcialmente comprometido, classificamos como 2B, totalmente comprometido até atingir a parede pélvica, é o 3B. 4A, bexiga e reto, 4B, metástase à distância. E a importância disso aqui se deve ao tratamento cirúrgico numa paciente com esse diagnóstico, do 1A2 até o estadiamento 2A1, lembrando que, preferencialmente em tumores menor do que 4 centímetros, podem ser candidatas à cirurgia de Vertine-Makes, seria esterectomia ampliada, tá? Com parametrectomia, retirada de terço superior de vagina, associada à linfadenectomia pélvica completa. Tá? O estadio 3, onde eu tenho 3A, que é aquele tumor que atinge vagina até o terço inferior, 3B, paramétrio comprometido até a parede pélvica. Outra questão do 3B, eu vou focar aqui um pouquinho, porque no nosso país, em países em desenvolvimento como um todo, embora tenhamos exames de rastreamento, né, efetivo e tudo mais, a gente ainda tem um problema muito grande relacionado ao diagnóstico tardio desses tumores. Então, nós temos aqui a maior parte das nossas pacientes em estadio 2B, estadio 3B, já com comprometimento parametrial. Muitas delas dão entrada no pronto-socorro dos hospitais inicialmente em uremia, em estado de insuficiência renal pós-renal, um diagnóstico posterior de uma investigação mais a fundo, diagnosticando posteriormente um câncer de colo. Isso acontece e não é uma prática pouco frequente, não. Então, quando a gente tem aqui um comprometimento de paramétrio até a parede óssea, nós vemos aqui uma compressão dos ureteres, levando, quando de forma bilateral, a uma hidronefrose significativa de vários graus, né? Que pode levar a paciente a uma dilatação dessa pelve renal, como mostra aqui, com a necessidade de, muitas vezes, entrar em estado devido ao estado de uremia, toda a complicação renal, há uma necessidade de resolução de todo esse processo antes de iniciar o tratamento propriamente dito do tumor em si. Então, aqui, essa paciente vai ser submetida a uma colocação de duplo J ou uma nefrostomia, como o caso aqui abaixo, como a foto está mostrando, tirando essa paciente da urgência dialítica e proporcionando a possibilidade do tratamento oncológico. Então, dentro do que a gente tem de novidade de 2018, é o estadiamento 3C1 e 3C2, né, onde o 3C1 significa um comprometimento de linfonodos pélvicos e o 3C2 um comprometimento de linfonodos retroperitoneais. Bom, tendo em vista essa pincelada a respeito de fator de risco, diagnóstico, um pouquinho do estadiamento, a gente entra no assunto em questão da aula de hoje,
que é sobre câncer e gravidez, né? Ocorrência de dois fenômenos super contraditórios, super desafiadores, onde eu tenho, de um lado, o desenvolvimento de uma nova vida e, do outro lado, uma doença que ameaça a vida, né? Então, a gente tem aqui uma situação extremamente crítica, tanto para a mãe, para o pai, para essa criança que está por vir, toda a família envolvida, questões éticas envolvidas, né? E muitas mudanças nos últimos anos com relação à abordagem dessas pacientes. Tá? O que significa, né, estatisticamente falando, o diagnóstico durante a gravidez significa, o diagnóstico de um câncer na gestação significa aquele tumor que é diagnosticado durante a gestação ou dentro dos primeiros 12 meses após o parto. Tá? E a incidência varia de 1 para cada 1.000 a 2.000 gestações. Então, é um evento raro, sim, é considerado ainda um evento raro, porém, a gente observa um aumento nos últimos anos de tumores relacionados à gestação. Dentro da distribuição dos tipos de câncer, que nós temos no N de 1732, um trabalho publicado em agosto de 2018, nós vemos que os principais tumores relacionados à gestação são os cânceres de mama, segundo lugar, os linfomas, e terceiro lugar, os tumores de colo uterino, tá? Que é o assunto de hoje. E sim, nos últimos 20 anos houve um aumento da incidência do diagnóstico de câncer na gestação, houve um aumento também das pacientes que vêm recebendo quimioterapia durante a gestação, um aumento dos nascidos, 4% dos nascidos vivos, 7% dos partos pré-termos e 16% dos recém-nascidos de baixo peso, tanto o parto pré-termo quanto o baixo peso relacionado ao tratamento de quimioterapia durante a gestação. Então, alguns países da Europa, né, encabeçados aí pelo professor Aman, que é um dos maiores especialistas no assunto a respeito de câncer e gestação, vem estudado nos últimos anos e eles têm feito um banco de dados, né, de todos os tumores na gestação. Começaram inicialmente estudando os cânceres na gestação, depois a preservação de fertilidade nessas pacientes, e agora todo um trabalho para poder tentar entender como que fica o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, em relação também aos efeitos da quimioterapia, aos efeitos tardios da quimioterapia e tudo mais. Então, são trabalhos que vêm sendo feitos aí ao longo dos anos e alimentando um banco de dados. Então, esse é o professor Frederic Aman, né, que lidera aí uma força-tarefa do câncer na gestação, né, junto com a Sociedade Europeia de Ginecologia Oncológica. Isso foi fundado em 2009, desde então, esse banco de dados vem sendo alimentado. Então, o INCIPD, né, esse registro, né, tem esse objetivo de registrar internacionalmente o câncer durante a gestação, falar um pouquinho sobre preservação da fertilidade durante o tratamento do câncer, então, avaliando globalmente o cenário oncológico, obstétrico e neonatal. Tá? Então, 2 grandes encontros tiveram até hoje. A gente teve o primeiro encontro com consenso internacional de especialistas no tratamento do câncer na gravidez. O primeiro foi em 2008, onde começou a ser abordado esse assunto. O segundo encontro foi na Bélgica, em 2013. E a importância desses 2 encontros foi sobre a disseminação do conhecimento, né, entre as pessoas que trabalham com câncer de gestação, alimentar protocolos e encabeçar protocolos mundiais de tratamento e avaliar as novas evidências, né, o que as novas evidências vêm mostrando a respeito desses protocolos e da conduta até então. Em 2019 foi publicado aí sobre uma terceira reunião do consenso internacional aí também falando de câncer na gestação, e algumas coisas nós vamos considerar aqui para poder comentar com vocês, né? Umas coisas importantes com relação, por exemplo, aos exames de imagem. O que a gente pode e deve solicitar na gestação? O que a gente deve evitar solicitar na gestação? Só não sei se eu estou falando muito rápido, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Tá ótimo, não tá não. Bom, tá. Perfeito, estamos ouvindo bem, tá ótimo. Tá, então vamos lá. Então, sobre os exames desse último consenso, o que a gente tem? Procedimentos de imagem ionizantes, como tomografia, PET-CT, a gente deve evitar durante a gestação, tá? Quando realizados, por algum motivo, evitar o contraste,
não realizar numa idade gestacional muito inicial, né? De preferência, a gente deve evitar esse tipo de procedimento. Se formos utilizar a técnica do linfonodo sentinela, a gente sabe que a técnica mais segura seria com contraste do verde e indocianina, né? Evitar o azul patente pelo alto risco de choque anafilático e alergia, né, para essas pacientes. Então, uma ampla discussão sobre a indicação, relevância clínica em casos individuais e sobre estritas e específicas precauções. Bom, então, procedimentos de imagem ionizante, sempre que possível, evitar, tá? Já os procedimentos de imagem não ionizantes e mais utilizados são a ultrassonografia, né, que é inócua, a gente pode estar utilizando, e a ressonância nuclear magnética, de preferência sem o gadolínio. Não é recomendado o uso do gadolínio durante a gravidez, né, que é o contraste utilizado para ressonância nuclear magnética, pelo risco aumentado principalmente das doenças reumatológicas, tá? Aumenta o risco também está relacionado de natimorto e de morte neonatal. Então, a gente deve evitar a utilização do gadolínio. A ressonância em si, sem contraste, ela não é um fator de risco, né? Não tem risco para o feto, mesmo se realizado no primeiro trimestre. Foram avaliadas mais de 1.000 gestações aí com relação aos exames de imagem. Então, pensando no estadiamento dessa paciente, entra o quê? Uma paciente gestante com câncer de colo, não muda muita coisa com relação ao exame físico, um exame físico geral e ginecológico da mesma forma que a gente realiza na paciente não gestante, incluindo especular, toque vaginal, toque retal, sem esquecer do exame físico geral, com palpação de linfonodos de cadeia cervical, inguinal, enfim, o exame físico completo. Dando preferência na gestação para o ultrassom e para a ressonância, né? E lembrando aí das questões para o linfonodo sentinela, onde é mais segura a utilização do verde indocianina. Então, a gravidez, o estágio, na gestação em si, é um momento importante da gente tentar rastrear essa paciente, que muitas vezes procura o ginecologista ou o seu obstetra apenas nesse momento, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento para poder fazer uma avaliação citológica, né? Uma triagem citológica dessa paciente, tá? Então, seguindo as recomendações de periodicidade, de faixa etária, né? A gente tem a questão aí da coleta endocervical, mas pelo INCA a gente pode estar realizando essa coleta endocervical. Teoricamente não teria nenhum problema, muitas vezes a gente prefere aguardar o primeiro trimestre, mas teoricamente também não teria problema, mas a gente evita aí para que não haja nenhum problema com relação à paciente, caso ela evolua com abortamento, achar que foi por conta da coleta de uma citologia, né? Não tem muito sentido, mas às vezes a gente acaba esperando um pouquinho aquela fase bem inicial, mas é um momento crucial para que essa paciente seja avaliada adequadamente do ponto de vista citológico. Bom, diagnóstico em estágio inicial do câncer na gestação, na maioria dos países desenvolvidos, é nessa fase de estágio inicial que é feito esse diagnóstico na gravidez. A gente tem uma realidade um pouquinho diferente, né? Depois eu vou, se der tempo, eu mostro os nossos dados de outro serviço que a gente tem aqui, e a gente vê que essa questão do estadio 1A, 1B é a minoria na nossa realidade. Então, alterações fisiológicas decorrentes da gravidez tornam, sim, a colposcopia e até a análise citológica bem desafiadora, né? Do ponto de vista de hipervascularização, edema de colo, alterações próprias da gestação e a própria deciduose da gestação, que dificultam muitas vezes uma análise apropriada. Colposcopia, biópsia de colo, não tem nenhuma contraindicação de ser realizado na gravidez, tá? Agora, a necessidade de um cone, um CAF, principalmente quando há uma suspeita de microinvasão ou invasão, tá? Caso contrário, a gente aguarda o término da gestação. E, se tiver que realizar um desses procedimentos, lembrar que a maior segurança se dá entre a 12ª e a 20ª semana de gestação. Geralmente, a gente aguarda o início do segundo trimestre para a realização desses procedimentos. Lembrando que na doença macroscópica ou localmente avançada, os sintomas na gestante e não gestante são semelhantes: sangramento, dor, sinusiorragia, dor pélvica, né? Então, não tem diferença com relação aos sintomas, tá?
Então, sobre uma citologia anormal no pré-natal, né, a gente tem essa dificuldade da interpretação por conta dessas alterações cervicais, mas vindo uma citologia anormal, o objetivo dessa triagem, desse rastreamento, é justamente identificar um carcinoma microinvasivo, né? A citologia do pós-parto voltou ao normal em 64% das pacientes com L-sil e 53% das pacientes com H-sil. E a taxa de regressão de NIC pós-parto varia de 37% a 74%, e a regressão de NIC1 pode chegar a mais de 80%. O que isso tudo quer dizer? Que sempre que a gente tem uma lesão de alto grau, a conduta é aguardar o pós-parto, repetir mais ou menos em 3 meses, PAP e colpo novamente. Repetimos, a gente tem uma elevadíssima incidência de regressão dessas lesões no pós-parto, até pelo processo inflamatório daquele colo, uma regeneração do tecido. Então, existe aí um índice de regressão mais alto no pós-parto, tá? Então, isso é importante que vocês tenham em mente. E quando eu tenho uma citologia com células glandulares atípicas, né, um AGUS, né, então colposcopia com biópsia direcionada é mandatório nessa situação. Adenocarcinoma in situ em diagnóstico de biópsia é um pouquinho complicado, né, porque normalmente a gente precisa da peça cirúrgica, né, da conização para poder chegar a essa conclusão que realmente não tem área de invasão. Mas via colposcópico, se há uma suspeita de um in situ ou de um invasivo, a gente acaba muitas vezes indicando a conização. A curetagem endocervical é contraindicada na gestação, tá? E existem riscos, sim, relacionados a esses procedimentos, principalmente ao risco de sangramento e parto prematuro. Eu achei esse algoritmo bem interessante, né? Ele fica bem interessante e didático do ponto de vista das citologias alteradas aqui, onde eu tenho o LC, uma lesão de baixo grau, um ASC-H, né, um HCIL, lesões de alto grau, ou lesões glandulares atípicas aqui, ou adeno in situ. Então, numa situação como essa, a gente pode indicar aqui a colposcopia para essa paciente. Confirmando uma lesão de NIC1, que vocês estão vendo a seta aqui, então a gente pode realizar uma nova coleta apenas daqui a 1 ano. Se eu tenho uma colposcopia, faço biópsia dirigida, e eu tenho um diagnóstico de um NIC2, de uma lesão de alto grau NIC2, eu avalio o tratamento no pós-parto, mas vale a pena repetir novamente e avaliar se apresenta aqui, no caso, uma regressão dessas lesões. No caso de um diagnóstico de NIC3, durante a gestação, a gente vai fazendo a colposcopia por cada trimestre, vai avaliando colposcopicamente, se não houver mudança da lesão, mantém até no pós-parto e refaz uma nova reavaliação 3 meses após. E trata posteriormente se a lesão persistir. E no caso de câncer invasor, a gente vai tratar de acordo com o estadiamento, com o desejo da paciente e tudo mais que a gente vai ver no decorrer da aula. E aí nós temos um dilema muito grande, né? As lesões intraepiteliais a gente pode estar aguardando, né? Então, vamos aguardar o pós-parto para poder tomar uma conduta, avaliar a necessidade, né, de acordo com a persistência dessas lesões, de dar continuidade aí ao tratamento ou não. E numa situação como essa, né, em que eu faço o diagnóstico de um câncer realmente na gestação e a paciente ela vai ter que decidir se essa gestação vai adiante ou não, de acordo com as informações que a gente passar, que a gente fornecer para ela com relação ao estadiamento, ao risco dessa paciente ao longo da gestação, ao tratamento que pode ser realizado durante a gravidez, enfim. Após toda essa discussão, a gente tem esse dilema tão desafiador para poder estar tomando aí, juntamente com a paciente e sua família, a decisão final. Tá? Então, a decisão do tratamento será baseada na idade gestacional, no estadio da doença e no desejo materno de manter a gestação. A palavra final acaba sendo da paciente, né? Então, as diretrizes atuais, elas baseiam-se em dados de estudos retrospectivos, relatos e séries de casos, né? Hoje, a gente tem um banco de dados maior e a cada ano que passa vai sendo preenchido, né, desse trabalho iniciado lá com o professor Aman, e a gente vai adquirindo um pouquinho mais de experiência, né, na condução desses casos, mas
ainda assim, por ser uma patologia rara, a gente sempre tem momentos aí de decisões que devem ser também alinhados no sentido multidisciplinar dentro das instituições. Pessoal, interrupção da gestação está na legislação, artigo 128 do Código Penal Brasileiro, tá? Aborto legal permitido, que vai se subdividir em terapêutico ou necessário, humanitário ou eugênico, tá? Não vou entrar muito nesses detalhes aqui. O que a gente sabe é que para câncer de colo do útero, o tratamento padrão seria esterectomia, com radioterapia, com ou sem quimioterapia, né? Seria o tratamento padrão, ou só a cirurgia, ou rádio, com quimioterapia concomitante. Então, as pacientes gestantes com câncer do colo do útero têm o direito de realizar a interrupção da gestação para permitir o tratamento padrão oficial, né? Então, o que a gente tem? Não é necessária a autorização do juiz, tá? Solicitar apoio jurídico do hospital é sempre muito importante, ter tudo muito bem documentado em prontuário, preferencialmente assinado por 2 médicos, né? Explicando muito bem para a paciente a sua patologia, o seu estadiamento e o risco de morte associado. Documentação em prontuário redigido pela paciente, informando a decisão dela em interromper a gestação, também é importante. Tá? Objeção de consciência, o médico tem o direito de querer ou não arcar com aquela situação, o hospital, mas, enfim, se aquele profissional não estiver se sentindo seguro no sentido de acompanhar essa gestante nesse processo, o ideal é que a instituição encabece ou passe esse caso a um outro profissional para que o desejo materno seja cumprido. Então, tratamento propriamente dito, então a gente vai falar um pouquinho como seria a cirurgia, a questão da radioterapia e da quimioterapia neoadjuvante, cada vez sendo mais realizado aí, tanto para tumores de mama, tumores de colo uterino, para tumores de ovário, que são bem mais raros, diagnosticados também na gestação, quando acontece. Então, a gente tem aí a quimioterapia neoadjuvante como um tratamento muito importante nesse contexto de gestação. Tá? Uma padronização do tratamento do câncer cervical na gravidez a gente está tentando implementar, né? Não há uma padronização, a gente tem alguns protocolos e eu vou estar mostrando para vocês aqui os protocolos, os últimos protocolos desses últimos consensos aí. Decisões e possíveis riscos devem ser discutidos entre a equipe multidisciplinar, pacientes e familiares. Bom, para fins de tratamento, a gente vai ter que meio que dividir, né, entre primeiro trimestre de gestação, se essa paciente estiver no segundo trimestre e no terceiro trimestre, porque as abordagens aqui acabam sendo diferentes. Então, uma paciente no primeiro trimestre de gestação, a gente pensa aqui mais na questão da vida da mãe mesmo, né? A gente tem que pensar aqui que tem toda uma gestação para se levar adiante, né? E muitas vezes aqui há uma necessidade de compartilhar com a paciente a questão da interrupção da gestação, né? Em algumas situações. Então, temos aqui o terceiro trimestre, em que a gente está se aproximando do parto ou da maturidade pulmonar fetal, em que a gente, muitas vezes, não faz nenhum tipo de tratamento, ou, se for no início do terceiro trimestre, avalia a possibilidade da quimionel. E no segundo trimestre é que fica aqui um impasse muito grande, quando a gente meio que subdivide esse segundo trimestre mais próximo do primeiro trimestre para tomar conduta ou mais próximo do terceiro trimestre para tomar determinadas condutas. Lembrando que a preferência para realizar algum procedimento cirúrgico ou até iniciar a quimioterapia, a gente evita sempre no primeiro trimestre, a indicação é a partir do segundo trimestre. Tá? Então, a cirurgia seria a base do tratamento da maioria dos tumores ginecológicos, né? Adiar o procedimento para casos selecionados, tumores de colo menor que 2 centímetros, microinvasores, então a gente pode estar pensando em seguir essas pacientes e acompanhar, né? Então, em alguns casos selecionados. Lembrar que as alterações fisiológicas da gravidez podem dificultar aí o diagnóstico, né? E também até o ato cirúrgico em si, pela embebição gravídica, né? E a cirurgia, como eu comentei, a preferência aí é para o segundo trimestre. Quando a gente avalia laparoscopia e laparotomia, né? Nós temos aí, dentro da laparoscopia,
menos efeitos adversos para o feto, tempo operatório precisa ser mais curtos, menor tempo de hospitalização, que seria uma vantagem, né? A hipercapnia, risco de perfuração do útero, e a questão da redução do fluxo sanguíneo pelo aumento da pressão abdominal, pelo uso do dióxido de carbono também. Então, a gente tem alguns prós e contras da laparoscopia, alguns cuidados, na verdade, que a gente precisa estar tomando para evitar os danos para o feto. E na laparotomia, acaba que está associado a mais contrações prematuras, maior risco de prematuridade. Tá? Então, aqui, protocolo para cirurgia, né, relacionado à gestação, e aqui eu estou comentando do colo do útero, mas também a gente tem aí abordagens até para ovário e tudo mais, né, a preferência aí para a questão da cirurgia para o segundo trimestre, né, os anestésicos são mais seguros para o feto a partir do segundo e terceiro trimestre, a heparinização é importante, o pneumoperitônio a gente tem que manter mais baixo, entre 10 e 13 milímetros de mercúrio. A duração do procedimento deve girar em torno de 90 a 120 minutos no máximo, é a orientação dada por esses protocolos. Lembrar que a primeira punção, no caso da gestação, precisa ser aberta, é mais seguro. A colocação especial de trocáteres vai ser baseada na idade gestacional, porque esse útero vai crescendo e eu preciso elevar a colocação dos trocáteres, né, para facilitar o procedimento cirúrgico, tá? Aqui nessa foto, está mostrando aqui para vocês a linfadenectomia sendo realizada, né, alguns linfonodos aumentados de tamanho aqui da fossa obturatória. E monitoramento no perioperatório, né, que aí o anestesista tem um papel muito importante, né, esse caso tem que ser passado com antecedência, com todo cuidado, né? As mudanças hemodinâmicas fisiológicas da gestação, o refluxo gastroesofágico, que aumenta o risco de aspiração dessa paciente, o risco de hipotensão materna, né? Redução do fluxo sanguíneo para a placenta, podendo causar hipóxia fetal e sofrimento fetal. Então, deixar a paciente mais em decúbito lateral durante o procedimento também é bem interessante, importante. Então, são alguns cuidados para a gente evitar aí a hipóxia fetal. Um estudo, uma revisão, né, de 494 casos de câncer de colo na gestação, mostrou que o diagnóstico em países desenvolvidos, né, na Europa, Estados Unidos, tudo, a gente tem aqui 83,9% dos casos sendo diagnosticados em estádio 1, 11% em estádio 2, e eles nem citam estadiamentos maiores, né? Então, o status linfonodal para o câncer de colo do útero, a gente vai estar falando aqui um pouquinho, acho que eu comentei lá no início da aula, que é um fator prognóstico de grande importância diretamente relacionado à sobrevida da paciente, né? Então, quando a gente quer avaliar, até para fins de definir a conduta do que fazer, né? Se levar a gestação adiante, não levar, avaliar prognóstico, avaliar risco para essa paciente, o status linfonodal se torna aí importante e há uma possibilidade da linfadenectomia ser realizada, né, entre 13 e 22 semanas de gestação. Lembrando que após 22 semanas há uma dificuldade inerente pelo aumento uterino, né, que dificulta a técnica e também influenciando diretamente no número de linfonodos retirados. Tá? Então, a gente tem aqui só para mostrar para vocês a colocação especial dos trocáteres, né? À medida que eu tenho um útero menor que 16 semanas, uma colocação um pouquinho mais baixa, mesmo assim a ótica tem que ficar bem mais elevada, bem mais alta, né? Não dá para ficar na cicatriz umbilical, uma gestação maior que 16 semanas, com uma disposição diferente, mais alta, para poder realizar o procedimento, tá? Aqui só mostrando um trabalho que foi feito com 32 gestantes com câncer de colo, né? Que foram realizadas a linfadenectomia, mostrando que antes de 22 semanas, a média de linfonodos dissecados eram de 19, que foi uma boa quantidade de linfonodos, e que à medida que a idade gestacional vai aumentando, há uma dificuldade técnica e uma queda do número de linfonodos. Então, o aumento da idade gestacional acaba sendo um obstáculo, né? Realizar ou não a retirada do colo por traquelectomia simples ou radical é outra possibilidade numa gestação inicial, né? Uma paciente que tem ali um tumor 1B1, 1A2 de colo, né? Um tumor até 2 centímetros. Porém,
podemos também seguir essa paciente acompanhando com exame físico, com exames de imagem, e avaliando clinicamente essa paciente. Mas vamos imaginar que há a opção aqui da traquelectomia, de um tratamento mais radical. A traquelectomia simples mostra para a gente que ela acaba sendo mais segura do ponto de vista de morbidade, né? Então, a gente tem aqui nenhum tipo de complicação acontecendo com uma traquelectomia simples associada à linfadenectomia pélvica, né? No sentido de segmento. Porém, a traquelectomia radical na gestação, a gente já se depara com maior perda de sangue, a gente vê aqui nas complicações um número maior de abortamentos, a gente tem até um caso de óbito aqui numa das pacientes, então a gente tem que pesar muito bem o que realizar, né? O que fazer aqui nessa situação. Então, até tem trabalhos aí sendo realizados, mostrando que talvez a traquelectomia simples substitua muito bem a traqueia radical, no contexto de não gestante mesmo, né? No sentido de risco, um tumor até menor do que 2 centímetros, um risco menor que 1% de comprometimento dos parâmetros, né? Então, talvez realmente não seja necessária a realização da parametrectomia quando a gente tem um tumor restrito ao colo menor que 2 centímetros, tá? Então, a gente vê que realmente é um N bastante considerável de complicações quando a gente associa e avalia as duas técnicas individualmente. Bom, e no contexto de radioterapia? No contexto de radioterapia, nós temos aqui incompatível com a gestação, tá? Uma gestação de tumor de colo de útero, realização de radioterapia, a gente não tem como levar essa gestação adiante. Incidentalmente, quando ela é adicionada, né, a gente tem aqui no período da concepção, né, da implantação imediata, de alguns dias apenas, ela é completamente letal. Tá? No período da organogênese, de 2 a 6 semanas, a gente tem ali problemas relacionados à teratogenicidade, problemas mentais. Numa fase um pouquinho mais tardia da organogênese, até 16 semanas, problemas relacionados à microcefalia, relacionados também a retardo de crescimento, e quando relacionadas acima de 20 semanas, nós temos principalmente os defeitos genéticos, as malignidades nessa criança que estão sendo avaliadas a longo prazo e a esterilidade também desse futuro bebê, né? Então, a gente tem aqui, de acordo com cada período gestacional, né, um risco aí diferente, de efeito, um efeito adverso diferente. Existe também uma possibilidade, eles falam que o efeito tudo ou nada, né, nesse período pré-implantação, tem aqui a questão letal e tem também a possibilidade de absolutamente nada acontecer e essa gestação seguir também de forma normal. Bom, de qualquer forma, decidir pela radioterapia na paciente que tem desejo de gestação é incompatível, tá? Quimioterapia neoadjuvante, ela pode ser utilizada, porém, no primeiro trimestre existe um risco muito grande de malformações graves e de abortamento. Então, ela é proscrita, ela é contraindicada no primeiro trimestre de gestação. Segundo e terceiro trimestre, ela pode ser sim realizado, mas lembrando que a gente tem que ficar de olho no risco de restrição de crescimento intraútero, de trabalho de parto prematuro e, dependendo do quimioterápico utilizado, de mielossupressão também. Tá? Lembrar de suspender a quimioterapia 3 semanas antes da data do parto, tá? Para que a gente não tenha os efeitos de mielossupressão, tanto na mãe quanto no bebê, tá? Então, isso é bem importante, saber quando suspender o tratamento para planejar o parto. Um trabalho muito importante, né? Em 2012 foi publicado, já saíram outros depois, né? 70 crianças aqui foram avaliadas no período de 22,3 meses, mostrando que essas crianças que foram seguidas, o desenvolvimento psicomotor é igualzinho da população controle, né? E o maior fator de influência no desenvolvimento psicomotor foi realmente a prematuridade, e não a quimioterapia ou algum outro tratamento que tenha sido estipulado. Havia uma conduta inicial, né, antes de todos esses consensos e debates a respeito do assunto, em realizar
a interrupção da gestação assim que tivesse maturidade pulmonar fetal, né? Ali por volta de 34 semanas era o período em que a gente interrompia essa gestação. Com o passar dos anos, né, nos últimos anos, a gente tem dado muita importância à questão de evitar a prematuridade, porque isso não vai impactar para aquela paciente que já está acompanhando, já está em quimionel, não vai impactar e não vai piorar o quadro geral dessa paciente, a sobrevida global e tudo mais, mas pode ter um impacto muito negativo no bebê, muito negativo na criança. Então, já tem trabalhos comprovando isso, então, daqui para frente, nos últimos anos, a gente tem tido essa preocupação maior com relação a tentar chegar ao termo da gestação. É muito interessante esse dado da quimionel, porque olha o que pode acontecer durante a gestação, e a gente tem que estar acompanhando essa paciente de perto, com exame ginecológico bem frequente, aí, intervalo de pelo menos mensal. A doença ela pode ter uma resposta completa com tratamento de neoadjuvância durante a gestação, que pode chegar a 6% dos casos. Essa resposta pode ser de doença estável, em 28%. A gente pode ter uma resposta parcial de redução do tumor em 63% dos casos e progressão em 3% dos casos quando a gente utiliza da quimioterapia neoadjuvante. Então, nós temos mais de 90% de algum tipo de resposta para essa paciente. Então, realmente, é um tratamento que veio para ficar, né? Resposta clínica em mais de 90% das pacientes, né? Lembrar que o ideal é iniciar a partir de 14, 15 semanas de gestação. Antes disso, a gente evita, por conta dos riscos de complicações relacionadas à quimioterapia no primeiro trimestre. Lembrar de interromper a quimio com 35 semanas, 34, 35, a gente vai interromper a quimioterapia para poder dar aquelas 3 semanas da programação do parto, né? Para evitar a mielotoxicidade no bebê e na mãe. E existe 2% de ototoxicidade relacionado à cisplatina durante a gravidez, né? Então, é algo que a gente precisa comunicar à mãe, que às vezes há necessidade da utilização da cisplatina no tratamento. Bom, aqui só para mostrar para vocês, de 50 casos que foram revisados, né? Metade desses casos eram B1, que eles têm casos bem iniciais, né? Uma média de idade de 32,4 anos, de 19 a 32 semanas de gestações. Foi utilizado de quimioneoadjuvante a platina isolada ou uma combinação de drogas, tá? E com intervalo a cada 3 semanas, né? O ciclo celular vai a cada 21 dias, a cada 21 dias era administrado o quimioterápico. A sobrevida global dessas pacientes, desses 50 casos revisados, foi de 79%. Sobrevida foi de 94% do estádio 1B1, cai um pouquinho para 70%, estádio 1B2 ou superior, tá? Então, é importante o tempo de segmento curto, as variáveis de regimes de químio, né? Qual que foi utilizado. É isso. Então, aqui é um outro trabalho mostrando a linfadenectomia laparoscópica naquelas 32 pacientes, né, com câncer de colo uterino. Foi um trabalho que foi computado de 1999 a 2013, né? Uma média foi de 14 linfonodos que foram dissecados, a idade gestacional aqui da realização do procedimento, 17,4 semanas. Nenhum caso houve uma conversão para a laparotomia, tá? Metástases para linfonodos foram identificadas em 4 pacientes, essas 4 foram para uma interrupção. Tem um outro caso que foi para interrupção também, mas por desejo da paciente. Quimioterapia neoadjuvante foram realizados em 14 dessas pacientes, tá? Todas as crianças nasceram por cesariana com desenvolvimento neuroclínico normal. Quando a gente pensa em preservar a gestação, então, quais são os quimioterápicos que podem ser utilizados a partir do 2º trimestre? Ou a gente utiliza uma platina isolada, ou associado com Taxol, vincristina, 5-FU, ciclofosfamina ou bleomicina. Normalmente, devido à ototoxicidade da cisplatina, os oncologistas clínicos, eles dão preferência aí para carboplatina e juntamente com Taxol como um regime combinado aí de boa eficácia, né?
Quando a gente utiliza apenas a platina, uma monodroga, a gente pode ver todas essas respostas aqui, e é bem interessante. Então, quando a gente tem aqui a resposta completa e a resposta parcial de doença estável, né, vamos dizer assim, nós temos aqui nessa cor rosinha mais claro, né? Quando eu utilizo platina única, eu posso ter também aqui em azul uma resposta parcial ou uma progressão de doença. A gente vê com uma frequência maior do que quando a gente utiliza a combinação de drogas. Ao utilizar a combinação de drogas, o que a gente mais observa é algum tipo de resposta satisfatória, ou resposta completa, ou seja, uma regressão completa da doença, e na maior parte mantendo aqui uma doença estável, né? Então, parece que responde melhor ao tratamento combinado. Bom, aqui é só para mostrar para vocês, fica difícil o visual, né, dessas letrinhas todas miudinhas aqui, mas são vários autores com estadiamentos diversos aqui, desde o 1B1 até o 3B, né? A média de idade das pacientes é de 30 anos, que foram diagnosticados com esse estadiamento, né? Todos os tipos de tumores aqui, até pequenas células, teve um caso. A média de idade gestacional aqui ao diagnóstico foi de 20 semanas, tá? As pacientes fizeram, aqui nós temos regimes de monodroga, de drogas combinadas, tá? São pacientes que fizeram neoadjuvância para todos esses casos. O tratamento aqui foi realizado naquelas pacientes que tiveram resposta, algumas foram para o parto cesariana, seguida de esterectomia radical, seguida de linfadenectomia, né? Outras pacientes tiveram parto e depois realizaram apenas quimiorradiação, né? Então, a gente teve, assim, tratamentos diversos, com idade gestacional ao nascimento aqui, que a média foi de 33, né, semanas. Tivemos aqui 4 óbitos, e quando a gente observa quais foram esses óbitos, a gente avalia aqui que um foi esse diagnóstico desfavorável de tipo histológico, de pequenas células, que é super agressivo, então foi uma paciente que foi a óbito. Um outro caso aqui que foi a óbito foi uma paciente com estádio 3B, o estádio mais avançado, né? Foi uma paciente que foi a óbito, enfim. Relacionados mais ao estadiamento mais avançado, aqui um outro óbito foi um estádio 2A, era um carcinoma espinocelular, mas um estádio 2A, que tinha sido feito tudo, cesariana, com estereia ampliada, com linfadenectomia completa, mas por algum motivo essa paciente recidivou e evoluiu para o óbito, enfim. Então, a gente tem aqui 11, 14, 15 pacientes, né? Nós temos 11, 73% vivas e 27% de óbito materno, né? Com bebê, acho que todos ficaram bem, não teve nenhum óbito fetal, tá? Ainda falando um pouquinho, né, do tratamento segundo estadiamento, então, quando nós temos aí um tumor microinvasor, né, conização durante a gestação, há uma suspeita de um microinvasor, a gente não tem muito um consenso se é CAF ou se é cone frio, normalmente fora da gestação, cone frio, mas a gente sabe que isso pode aumentar a questão do sangramento e necessidade de transfusão, né? Consenso em relação à circlagem, a gente acaba, quando você tem um colo que fica realmente curto, né, abaixo de 25 milímetros, ali 2,5 centímetros, a gente acaba optando pela circlagem. O risco de abortamento acaba sendo em torno de 15%, e sangramento durante o procedimento pode chegar até 22%, então a paciente tem que ser muito bem orientada com relação a esses riscos. Essa paciente foi devidamente estadiada e foi realizado o cone, e eu tenho a profundidade dessa lesão, e eu consigo definir se é 1A1 ou se é 1A2. Então, se eu tenho estadiamento 1A1, sem invasão do espaço linfovascular, com todas as margens negativas, eu penso em realizar esterectomia no pós-parto dessa paciente. Acompanho essa gestação, segmento e avalio a esterectomia no pós-parto. Se ela ainda tiver um desejo de gestação, ela fica sob vigilância, fazendo o seu acompanhamento, sem a necessidade da esterectomia de cara, e a gente vai acompanhando essa paciente com segmento oncológico apropriado. Se essa paciente é 1A1, mas tem invasão do espaço linfovascular, ou ela está classificada, estadiada como 1A2, ou uma doença oculta 1B1, a gente pode seguir essa paciente e acompanhar e realizar uma esterectomia radical com linfadenectomia pélvica bilateral,
que pode ser realizada logo após a cesariana, no momento da cesariana, né, após o parto, ou 6 a 8 semanas após o parto vaginal, que na doença oculta ela é possível, né, de ser realizada. Quando eu não tenho lesão macroscópica no colo, o parto vaginal pode ser realizado. Se eu tenho uma lesão macroscópica, ele é contraindicado e a gente vai falar mais para frente os motivos. Aqui é só para mostrar que quando eu tenho estadio 1 a 2 até 1B1, com relação à traqueolectomia com circlagem, 2 trabalhos foram realizados, uma série de 15 casos, né, mostrando aqui 15 casos, onde 5 casos evoluíram com abortamento após o procedimento, né, e uma série de 19 casos, agora de 2019, mostrando que houve 21% de abortamento e 46% de parto pré-termo. Então, realmente, existe aí um risco considerável, né, que deve ser colocado para a mãe naquele momento. Tá? Se a indicação aqui é preservar a gestação, então a gente vai seguir essa paciente, né, com exame de ressonância, exame clínico e ressonância de 2 em 2 meses, tá? E o tratamento definitivo a ser realizado no pós-parto, né? Cesariana seguida de histeria radical com linfadenectomia, ou eu aguardo 40 dias do puerpério para realizar a cirurgia, né? E aqueles estadiamentos maior do que um B3, que são aqueles tumores maior do que 4 centímetros ou maior, né? O que fazer? O papel da linfadenectomia estadiadora aqui parece que perde um pouco sentido, porque a gente já sabe, já é um tumor de grande volume, né? Quimioterapia neoadjuvante com carbotaxol a cada 21 dias até 35 semanas, sim, se é o desejo de preservar a gestação, a gente segue esse protocolo da quimionel. Vamos avaliando, fazendo uma avaliação clínica a cada 3 semanas, lembrando que o último ciclo de químio, no mínimo 3 semanas antes da interrupção da gestação, né? E se a opção for a interrupção da gestação propriamente dita e essa paciente tiver no estadio 1B1 a 1B2, que é aquele tumor até 4 centímetros, estaria indicado a esterectomia radical com linfadenectomia pélvica com útero cheio, que nós chamamos, né? Esse procedimento pode ser realizado até 24 semanas. Maior do que um B3, né? Estaria indicado o quê? Radioterapia com químio concomitante como tratamento padrão para essa paciente. E se ela tiver menos de 12 semanas, esse tratamento pode ser iniciado com feto in situ, que vai ocorrer 100% de óbito pela ação da radioterapia. Se essa paciente tem mais do que 12 semanas, o ideal é a evacuação do feto ou feticídio através de uma esterotomia. Gente, esse fluxograma, ele é interessante, tentem seguindo aqui a minha seta, só para mostrar para vocês que vai depender, então, do estadiamento. Então, nós temos aqui os exames para estadiamento, colposcopia, ou biópsia direta, nós temos o exame clínico, a ressonância, o ultrassom, né, e em algumas situações a conização. E eu cheguei, através disso tudo aqui, todos esses exames e propedêutica, ao estadiamento 1A2 até 1B1. Bom, que é um tumor até 2 centímetros. Se essa paciente tem menos de 22 semanas de gestação, estaria indicada a linfadenectomia para tomada de conduta. Se esses linfonodos no AP final vierem positivos, estaria indicado a interrupção da gestação. Né? Então, nós vamos conversar com a paciente sobre a interrupção da gestação. Caso esses linfonodos venham negativos, a gente vai seguir essa paciente durante o pré-natal. Tá? Bom, se essa paciente tem mais do que 22 semanas de gestação, eu posso indicar químio diretamente aqui, ou apenas acompanhar essa paciente com exame clínico e avaliar se está ocorrendo uma progressão de doença ou não e instituir a químio no momento mais apropriado. Tá? Aí tem que definir isso com a paciente. Um B2 é aqueles tumores até 4 centímetros, menos de 22 semanas de gestação, também vamos para a linfadenectomia, linfonodos positivos, avaliar a interrupção da gestação, linfonodos negativos, avaliar a quimioterapia. Tá? Ou a gente tem a opção aqui de ir para químio direto, sem passar pela linfadenectomia. Caso essa paciente tome a decisão de, independente do resultado da linfadenectomia, ela quer preservar a gestação. Então, aí perde um pouco o sentido da linfadenectomia.
Mais de 22 semanas de gestação, um B2, vai direto para químio e acompanhamento. Um B3, aquele tumor maior do que 4 centímetros, nós temos, com menos de 22 semanas, avaliar início da químio no segundo trimestre ou interrupção, conversar com a paciente sobre essas duas possibilidades. Mais de 22 semanas, já indicaria quimioterapia também. Então, aqui a gente para meio que num B3, né? E, passando um pouquinho para o câncer cervical localmente avançado e metastático, o tratamento padrão deveria ser instituído no sentido de quimio e radiação, né? Que seria o tratamento padrão para essa paciente. Seguida de bracterapia. O aborto espontâneo, após o início da quimio-radiação, ocorre após 35 dias, quando essa paciente está no primeiro trimestre, e após 45 dias no segundo trimestre, tá? Após o tratamento de radioterapia. Então, o que seriam alguns pontos importantes? Então, no caso de linfonodo positivo, que a gente sabe que é um fator prognóstico dos mais importantes, diretamente relacionado à sobrevida, incluindo micrometástases, recomendada a interrupção da gestação. Recomendado. Obviamente, isso vai ser discutido com a paciente e a decisão deverá ser tomada após uma ampla discussão. Pacientes que recusam a opção de interrupção da gestação, a gente considera a quimioterapia, né? Informar sobre o possível impacto negativo no prognóstico e a falta de dados disponíveis da quimioterapia neste contexto, né? Então, a gente tem que passar a informação da forma mais completa possível. Falando um pouquinho da via de parto, né, que também é interessante, então eu até comentei no slide anterior que as pacientes com tumores macroscópicos, a indicação absoluta é de parto cesariano. Estudos retrospectivos mostram um pior prognóstico nas pacientes que entraram em trabalho de parto e 7% de implantes tumorais no canal de parto, tanto no local de laceração quanto nos locais de episiotomia. Tá? E ainda teve um trabalho publicado agora em 2021 falando de 2 casos de SEC de pulmão em neonatos nascidos de parto normal, pacientes com câncer do colo uterino. Então, assim, realmente não há uma indicação até o momento para parto vaginal em doença macroscópica. Tá? Aqui é mais para a gente comentar um pouquinho com relação ao INCIPT, né, ao INCIP, que é aquele banco de dados, né? Eles fizeram uma avaliação de um total de 132 grávidas e 256 controles, né? Que seriam as pacientes não gestantes. Então, o parto cesariana ocorreu em 84 dessas pacientes, 87,5%. Quando eles compararam em relação à recidiva e óbito, né? Proporcionalmente às pacientes estudadas, nós vimos que houve nas gestantes 27 recidivas e 19 óbitos. Quando comparado a 51 recidivas e 47 óbitos das não gestantes, vocês veem que aqui tem um N diferente, então, proporcionalmente, quando foi avaliado, mostrou que o prognóstico parece similar entre essas duas pacientes. A distribuição do estadiamento durante a gravidez também, do estudo do INCIP, foi a maioria das pacientes englobava o estádio 1A até um B2, né? Mais de 60% dos casos, e apenas 19,7% estavam no estádio 2 a 4. Tá? Mostrando aqui em porcentagem os tratamentos instituídos, vou estar passando aqui. Isso aqui é uma imagem mostrando um dos casos que a gente acompanhou, né? Então, a opção aqui é por uma incisão em Cherney ou Maillard, né, onde a gente tem a amplitude para realizar o procedimento de cirurgia estadiadora no pós-parto. É realizado a raquianestesia, a paciente acompanha a cesariana, vê o bebê nascer, tudo bonitinho. Depois, a paciente é entubada, passa para anestesia geral, né, e a cirurgia segue. Tá? Então, a linfadenectomia pélvica bilateral que foi realizado e a esterectomia ampliada aqui com a retirada do tumor. Neste caso em questão, a doença se manteve estável com a quimioterapia neoadjuvante. Não houve uma regressão, mas também não houve uma progressão. A gente considerou esse caso como doença estável e optamos por realizar o procedimento cirúrgico no pós-parto imediato. Esse é um outro caso que não teve um desfecho tão bom, né? Aliás, não teve no sentido de preservação da gestação. A paciente que tinha
era a primeira gestação, casada de pouco tempo, descobriu que estava grávida e que tinha tumor no colo do útero. Muito inicialmente no primeiro trimestre, acho que com 7, 8 semanas, houve a decisão de realizar a quimioterapia durante a gestação. Ela realizou os exames próximos, antes de iniciar a quimio, ela repetiu os exames de imagem, realizou a ressonância e tudo mais, e houve uma progressão da doença para linfonodos pélvicos e também, clinicamente, a lesão também no colo era uma lesão infiltrativa, uma lesão de grande volume, né? Houve uma progressão local e uma progressão linfonodal. Com isso, a paciente optou pela interrupção da gestação, né? Ela viu que havia uma progressão em um curto espaço de tempo, não quis levar a gestação adiante. Foi realizado o procedimento de esterectomia ampliada com linfadenia pélvica, foi incluída até o retroperitônio aqui também neste caso. Foi preservado o ovário da paciente, era um carcinoma espinocelular. Agora eu não me lembro se era espinocelular ou se era adenocarcinoma. Bom, mas foi preservado o ovário da paciente e os linfonodos foram retirados. Essa paciente hoje ela tem mais de 5 anos de segmento, ela está bem, fez quimioterapia, fez um esquema até diferente de quimioterapia, fez rádio, fez um tratamento completo, está muito bem clinicamente, sem evidência de doença em mais de 5 anos, né? Pessoal, acho que a aula está se estendendo, né? Mas eu vou só comentar aqui, já está finalizando, vamos lá. Então, não está atualizado esses dados, acho que já entrou mais umas 2 ou 3 pacientes, acho que entrou mais 2 pacientes depois desses dados aqui. A gente tem lá no outro serviço 17 casos que nós acompanhamos com pacientes gestantes, né? Que foram diagnosticados com câncer do colo uterino, de 2008 a 2019. A média de idade das pacientes de 34 anos, né, variando de 26 a 46 anos. Idade da primeira relação sexual, 8 casos com menos de 15 anos, né? E olha aqui o que nós encontramos. De idade gestacional diagnóstico, no primeiro trimestre, nós fizemos foram 5 casos. A maioria, segundo e terceiro trimestre aqui, foram a maioria dos nossos casos, né? O diagnóstico acabou sendo a partir do segundo trimestre. Dentro das comorbidades, nós temos aqui 5 casos que tinham comorbidades, 4 tabagistas, 16 multíparas e 1 primípara. Tivemos histologia SEC em 15 casos, 2 casos de adenocarcinoma, tá? 9 pacientes dessas 17 realizaram quimioterapia neoadjuvante, 10 foram para Vertaimate pós-cesariana, 6 pacientes recidivaram e 6 foram a óbito, né? E o que a gente tem? 9 casos de quetenel, 2 casos foram realizados carboplatina com taxol, 7 casos de pacientes que realizaram apenas cisplatina semanal, tá? O término variou de 26 a 33,6, né, semanas. 2 casos não apresentaram regressão tumoral após quimio, a gente teve que trocar o esquema de mono-QT para poli-QT. A idade de término da quimio aqui significa quando que a gente precisou interromper a quimio para programar o parto, tá? De idade de resolução mesmo do parto propriamente dito, variou de 30 a 38 semanas, né, de gestação. O peso, a média de peso dos bebês foram de 2.300, variando de 1.465 a 3.260, né? Então, esse foi o nosso N, nós tivemos 4, olha os estadiamentos, né, difere da literatura, quando a gente compara em país desenvolvido, nós temos aqui um B1 e um B2, 5 casos, todos os outros é de um B3 em diante. Então, estádio 2B, 3B já com paramétrio comprometido, 4 casos de linfonodos aqui, linfonodo comprometido. Mas esses linfonodos provavelmente precisaria dar uma olhada de novo, foram pacientes que foi feita a quimio durante a gravidez, depois foram para a cirurgia e foram, talvez aqui, pelo que eu me lembro, acho que foram linfonodos microscópicos, foi no AP final, pós-cirurgia, pós-linfadenectomia. Tá? Aqui são os diversos tratamentos. Com relação à recidiva, que eu acho que vale a pena falar, não tiveram recidivas 9 casos, tá? A recidiva local de quem apresentou foram 4 casos e 2 casos de metástase à distância. Tá?
Esse outro trabalho fala um pouquinho do desfecho neonatal, obstétrico e pediátrico, né? Um artigo de revisão mostrando aqui que a gente deve aumentar a conscientização sobre a viabilidade da quimio durante a gravidez, né? É viável quando é indicada no período certo e quando interrompida no período certo, e avaliando durante todo o pré-natal quais são os riscos, né? Avaliando a questão do peso do bebê, líquido amniótico e tudo mais, e com relação à mielossupressão. No passado, o término da gravidez era o conselho preferido, né? Havia medo dos efeitos adversos das drogas citotóxicas no feto, né? Então, era de praxe a indicação da interrupção. Até pouco tempo, a interrupção era com 34 semanas, como eu comentei com vocês, e hoje a gente se opta pela químio, a gente tenta, se a doença estiver pelo menos estável, não tiver em progressão durante todo esse tratamento, a gente avalia aí aguardar a viabilidade, não, a idade gestacional mais apropriada, o termo da gestação. Com relação aos resultados obstétricos, analisando 1.089 gestações únicas, né? Parto prematuro, 48%, dos quais 88% acabou sendo iatrogênico, né? A cada 5 anos, houve uma redução do risco de nascimento prematuro e redução do risco de prematuros iatrogênicos. Então, essa conscientização está fazendo parte do dia a dia do especialista, né? Resultado neonatal. 41% dos neonatos internados em UTI e 84% dos casos foi relacionado à prematuridade, né? Então, a gente tem um resultado neonatal com a prematuridade muito impactante no sentido de permanência em UTI. Com relação ao resultado pediátrico, né, um estudo com 84 crianças, né, até a idade de 18 anos, mostrou um desenvolvimento físico, neurológico e cognitivo normal dessas crianças. Então, dentro dos cuidados obstétricos, né, importante o quê? Encaminhar a paciente para centro de obstétrico de alto risco. Então, ser acompanhada por um centro de alto risco é muito importante. Excluir anomalias pré-existentes, né? Monitoramento fetal, se for indicado algum procedimento cirúrgico, antes e após a cirurgia, né? A questão da conização e da ciclagem, a depender do tamanho desse colo, administração de progesterona, todos esses cuidados aí, caso seja indicado algum tipo de cirurgia, tá? O maior risco das pacientes recebendo quimio, então, repetindo novamente, são risco relacionado à restrição de crescimento, ruptura prematura de membranas, contrações prematuras, né? Monitoramento da gestante recebendo quimio seria a cada 2, 4 semanas, ultrassom seriado avaliando o crescimento, líquido amniótico, comprimento cervical, desenvolvimento morfológico apropriado, né? E o Doppler quando houver necessidade, tá? E, se possível, né, ter em mente de tentar guardar pelo menos as 37 semanas para o parto, tá? Se o parto prematuro ele é inevitável, né, há uma progressão de doença, mesmo em vigência de químio e tudo mais, a gente considera ali o corticoide para maturação pulmonar fetal e programa esse parto. Né? A questão do parto vaginal a gente já comentou, indicação de um e outro, né? Na literatura eles falam em incisão uterina corporal para evitar o trauma cirúrgico na parte uterina ali inferior e tudo mais, mas confesso que muitas vezes quando a gente tem um segmento, uma gestação mais inicial, às vezes a gente faz a incisão transversa mesmo. Foi a amamentação, né? Se não houver quimioterapia ou terapia-alvo, em tempo desde a última administração, por pelo menos 3 semanas, ou seja, a amamentação para quem está fazendo quimioterapia está proscrito, né? Então não deve ser indicado. Se não tem proposta para quimioterapia, pode ser realizada. Placenta, é importante a gente lembrar de encaminhar essa placenta para avaliação de doença metastática, né? Sempre mandar para anátomo patológico, embora seja raro a infiltração tumoral na placenta. Metástase para o feto também, em câncer ginecológico, é excepcional. Aqui mostra que dentro dos tumores, né, de modo geral, diagnosticado na gestação, os melanomas são os que mais a gente tem aqui um N de metástase em placenta e até para o feto. Tá? Para colo de útero é bem baixa incidência, no feto nada foi visto, um caso de placenta, mas mesmo assim o ideal é que a gente encaminhe essa placenta para anatomia patológica.
Ainda aqui, né, avaliação por um neonatologista, quando a gente fala do cuidado neonatal pediátrico, né, após exposição à quimioterapia, os parâmetros hematológicos e função hepática e renal deve ser avaliado, né? Lembrar que as antraciquinas, quando indicado, há necessidade de um ecocardio nas primeiras semanas, e a exposição à platina com atenção especial ao risco de perda auditiva do neonato, tá? A avaliação psicológica, né? Ter uma psicóloga que acompanhe, uma equipe multidisciplinar é de fundamental importância, né? Então, como a gente falou, é um tema muito desafiador, muito difícil, a gente vai ter que individualizar cada caso, cada história familiar. O desejo da paciente, ele é predominante, muitas vezes ele pode inicialmente ser um e mudar após a realização de todo o contexto de estadiamento e quando a gente expõe para a paciente os riscos. Então, tudo isso tem que ser avaliado de forma muito clara, né? São pacientes muito jovens, o casal geralmente é um casal jovem, né? E tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Tem um checklist, né? Mas é um resumão de tudo que eu já falei até agora, né? Que eles falam desde o diagnóstico até as orientações obstétricas e o pós-parto, tá? Que eu não vou ficar lendo isso aqui de novo, mas é basicamente o que eu já comentei. E alguma que fica de mensagem, né, que seria a condução dos casos de câncer na gestação em centros de referência, é muito importante, né? Não é nada simples, não é fácil no próprio centro de referência, quanto mais tratar de forma individual, né? Prognóstico parece ser semelhante ao de não gestantes, né, no contexto geral do que a gente tem de literatura até então. Interrupção da gestação para permitir o tratamento padrão é um direito da paciente, né? A gente vai expor o que a gente tem de possibilidade de tratamento e que existe a possibilidade da quimio-neo, mas a gente tem que dar todas essas informações à paciente. Quimioterapia durante a gestação, ela é segura quando iniciada a partir do segundo trimestre e preferível ao parto pré-termo, né? Então, manter a quimioterapia um pouco mais, evitando o parto pré-termo, a gente vê que o desfecho para a criança, sem dúvida nenhuma, acaba sendo melhor e é o que é preconizado atualmente. Tá? Então, manejo de mulheres grávidas com câncer deve ser realizado em centros especializados de câncer, né? E os casos devem ser discutidos com abordagem multidisciplinar, como a gente vem falando aí desde o início, né? Aí só uma fotinha lá dos dois hospitais que eu trabalho e que a gente lida com essa situação dramática aí, tá? É isso, pessoal. Não sei se falei muito rápido. Prova grande, né? Ficou longa. Obrigado, foi ótimo. É que nem você falou, né? É um assunto complexo, além de complexo, pesado, né? Você precisa pensar em muita coisa. Vocês que fazem oncologia no dia a dia já é uma atividade pesada, né? Imagino quando vocês se deparam com esses casos, deve ser muito, muito mais difícil de tomar todas as decisões, né? Essa assistência aí dos outros profissionais, eu acho que deve ser realmente fundamental. Eu vou até lhe falar só rapidinho, é uma coincidência muito grande de dar essa aula hoje, e assim, você viu que foram 17 casos, tem mais uns 2 que a gente acabou não colocando ainda, que falta atualizar os dados, né? Mas, por incrível que pareça, semana passada nós tivemos uma internação de uma paciente com câncer de colo gestante, e um caso que até então, né, a gente estava vamos, né, avaliar a linfadenectomia pélvica, avaliar a laparoscopia, estadiando a paciente. E ontem chegou o resultado, anteontem chegou o resultado da ressonância dela. Eu queria até colocar aqui para mostrar para vocês. Um caso que, por mais que a gente já tinha visto vários casos, você fica assim, nossa, eu levei para uma reunião multidisciplinar e ponto de interrogação, assim, em todo mundo, porque é um caso muito difícil, né? Mas para vocês entenderem que realmente acaba sendo dramático tanto para a equipe médica quanto para a equipe assistencial como um todo, para a família, né? Mas eu imagino, eu só imagino. Eu queria abrir aqui, então, para o pessoal fazer perguntinhas, se você não se importar. Sim. Tem pergunta, gente? Tem?
uma perguntinha, ela vai vir aqui no microfone para perguntar, para você poder ouvir, tá bom, Thaís? Tá bom. Você se apresenta e aí você pergunta, tá bom? Oi, doutora, boa tarde. Meu nome é Natália, sou R1. Eu queria saber se tem algum prazo que a gente espera depois do parto para programar uma conização ou um CAF. Ou se pode fazer isso, tipo, logo em seguida. Isso. Para as lesões intraepiteliais, né, nós temos uma taxa alta de regressão no pós-parto, né? Então, o que a gente faz? Nós costumamos repetir, né? Por exemplo, se a paciente tem uma lesão de baixo ou alto grau, no pós-parto, geralmente 3 meses depois, a gente programa, coleta uma nova citologia, faz uma nova colposcopia. Se essa lesão tiver regredido e que essa possibilidade é grande, essa paciente vai ser seguida, vai ser acompanhada, né? Caso a lesão persista, a gente vai tratar de acordo com o diagnóstico. Se for NIC1, né, nós vamos tratar de acordo com o NIC1. Uma lesão de alto grau, nós vamos partir para a conização, sim. Tá? Mas a gente aguarda 3 meses para repetir os exames e avaliar se a gente teve regressão dessas lesões. Tá certo, doutora. Obrigada. Tá bom? Nada. Enquanto eles vão pensando aqui em outras perguntas, eu queria te perguntar 2 coisas. No final, aqui, nessa última, acho que penúltimo slide que você pôs, o take home messages aí, falando sobre essa questão da progressão da doença, né, na gravidez e fora da gravidez. Isso era uma coisa que eu fiquei, durante toda a sua exposição, pensando nisso, né? Uhum. Então, em linhas gerais, a gente tem que falar para a paciente que a progressão é semelhante, se ela não tivesse grávida. Porque isso é uma coisa que a gente sempre discute nas doenças, né, não ligadas à gestação, né? Se piora, se melhora, se não muda nada a gestação. Então, aparentemente, para o câncer de colo não muda nada ela estar gestante, isso? Você não tem um aumento, uma progressão da doença devido à gestação. Isso não acontece. Né? O que pode acontecer é a progressão pelo atraso no tratamento, aí sim. Né? Então, independente dela estar grávida ou não, se eu vou aguardar alguns meses, existe um risco de progressão. Né? E aí é que entra a questão da químio, né? Da gente avaliar o melhor momento de indicar. Se é uma paciente que tem uma lesão, por exemplo, menor que 2 centímetros, bem pequenininha no colo, não seria obrigatória a realização da quimio-neo. A gente pode estar seguindo essa paciente e acompanhando, principalmente se o diagnóstico for depois do 2º trimestre, ali, entre 2º e 3º, né? Que aí teria um tempo mais curto ali, não seria uma gestação inteira, né, de acompanhamento. Então, existe a possibilidade dela ficar estável e a gente resolver o parto e realizar o procedimento padrão para ela. Mas, assim, tudo vai depender da idade gestacional, de como tiver o entendimento da paciente, né, com relação a isso. Mas, resumindo, a gestação em si não vai piorar a doença, e sim o atraso no tratamento, é isso. Tá. E aí, seguindo nessa linha aí do atraso do tratamento, você colocou lá de 2 opções, né, de fazer a cesárea e já partir para o tratamento cirúrgico já no mesmo tempo, que nem você mostrou lá num das imagens, ou talvez fazer isso 6 a 8 semanas depois. Eu imagino que para o cirurgião oncológico fazer 6 a 8 semanas depois deve ser mais fácil, né? Por conta da questão de todas as modificações gravídicas e tal, ou não? Fica mais fácil até operar quando está tudo grandão lá da gestação. Você sabe que a embebição gravídica ajuda bastante na linfadenectomia? Você tem um risco de sangramento é um pouco maior, mas assim, como a técnica acaba já sendo um padrão para a gente, né? Então, indicar, eu tenho uma preferência de indicar logo após a cesárea. O bebê nasce, entrega para a mãe vê o bebê, entuba, anestesia geral e você continua, segue o procedimento. Mas é a minha preferência. Outros cirurgiões preferem realizar a cesariana com obstetra e depois encaminhar para poder realizar o... Eu não vi aumento de perda sanguínea com isso, a gente já teve 10 casos, né, que eu mostrei para vocês, não vi nenhuma, não tivemos nenhuma intercorrência relacionada ao procedimento cirúrgico em si, e a embebição gravídica a gente percebe que ajuda, o tecido fica mais, a dissecção parece mais tranquila, sabe? Quando você tem essa embebição gravídica, não é ruim. O ruim, às vezes, é o útero que está aumentado de tamanho e tal, que você tem que mobilizar ali na hora, mas a linfadenectomia por si só é tranquila. Legal, interessante isso, interessante.
E uma última coisa que eu queria perguntar antes, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, em relação às condutas obstétricas, assim, eu acho que o mais que chama a atenção, assim, que me veio na cabeça é a questão do trabalho de parto prematuro que você colocou, né, que é uma coisa que é preocupante, que é uma coisa relevante, né, nos casos. Se faz sentido a gente inibir, por exemplo, um trabalho de parto prematuro numa paciente com câncer de colo de útero. Assim, se ela tiver, você está falando depois de uma traquelé, depois de uma, em qualquer momento. Em qualquer Acho que em qualquer momento, a partir do momento, sei lá, sim. aquela idade gestacional que a gente tem aqui na obstetrícia como padrão de inibição de trabalho de parto, entre 24 e 34 semanas, a gente entraria com alguma inibição. Você falou que o corticoide é bem-vindo e tal, mas a inibição é bem-vinda também? Porque se você falou que a gente pode, né, levar essa gestação até 37 semanas e tal, eu imagino que faça sentido a gente inibir para tentar fazer o corticoide. Faz todo sentido, principalmente se a doença estiver estável com esse tratamento, né? A gente não teve nenhum caso que precisasse inibir, assim, sabe? Acabou que não tivemos nenhum caso, por acaso, mas se tivesse, a gente ia, assim, tentar inibir pelo menos uma vez, né? Sim. Até para dar tempo de você realizar o corticoide e tudo mais. Legal. Porque o impacto da prematuridade é incrível, como o que altera o desenvolvimento psicomotor da criança é o impacto da prematuridade. Isso está mais do que bem documentado, sabe? Cada vez saindo mais trabalhos a respeito disso. É muito grande. Então, se a mãe desejou levar essa gestação adiante, apesar de todos os riscos, a gente tem que tentar fazer o possível para entregar um bebê da melhor forma possível, né? Para essa mãe. Então, acho que faz todo sentido, sim, a inibição. Legal, interessante. Tá bom, alguém tem mais alguma pergunta? O Henry tem uma pergunta. Você vai lembrar, acho que, do Henry também. Poxa, o Henry lembro foi sim. residente comigo. Também. Aquele aqui, ó. Que Tudo bem, legal. Thaís? Oi, Henrique, tudo bom? Vamos revê-la. Bom demais. Tudo bem? Quando você vai voltar para o PS aqui para dar plantão com a gente? Para com isso. Tem idade mais para isso, não. Não Hein? deseja meu mal assim, não. O que é isso? Tudo bem? Thaís, eu ia fazer uma pergunta que o Luiz acabou fazendo em relação à sua opção aí, terapêutica, mas eu queria avançar em relação a gente vê hoje em dia alguns tratamentos com embolização para casos de acretismos e outras coisas mais planejadas. Nesse caso, não sei se você falou disso, desculpa, eu cheguei um pouco mais tarde. Você vê alguma indicação para redução de morbidade, etc., fazer esse planejamento antes? Sim, não tem necessidade, eu acho, viu? É aquilo que eu te falei, dos 10 casos que a gente teve acompanhando aí, assim, eu não vi nada na literatura a respeito de embolização pré-parto, tá? Nada escrito nos últimos trabalhos a respeito de ter que embolizar. Porque imagina você que, principalmente se ela fez químio na gravidez e teve algum tipo de resposta, esse sangramento vai estar controlado do colo uterino. E o sangramento do parto cesariano em si, principalmente se você opta pela técnica corporal, você acaba tendo um sangramento que é um sangramento normal de uma cesariana. Nada vai mudar com relação a isso. Tá? Então, não vejo sentido, não. Acho que não há uma necessidade, a não ser que tenha alguma outra coisa relacionada, um acretismo, uma placenta prévia, alguma outra coisa que possa aumentar o risco obstétrico mesmo, propriamente dito. Tá? Mas eu acho que fora desse contexto, uma placenta de inserção normal, um parto cesariano habitual e tal, não muda. Não teria uma necessidade por conta da tumoração em si. Tá? Tá bom. Perfeito. Obrigado, Thaís. Até mais. Sim, é um prazer. Alguém mais tem? E aí, meninos? Bom, Thaís, acho que encerramos as perguntas. É um tema complexo, né? Eles precisam, acho que, rever, reestudar, rever um monte de coisa, porque não são coisas muito lógicas, né? Naquilo que assim, isso leva aquilo e pum, 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 não é muito... Você precisa estudar isso tudo que você falou, né? Mas foi muito bem colocado. Obrigado mais uma vez. Bom, quero já deixar aqui o convite para você vir outras vezes, se você puder vir aqui presencial para a gente matar a saudade e você conhecer a carinha dos nossos novos residentes, ia ser muito legal se você puder um dia voltar. Podemos combinar, sim, será um prazer rever vocês, né, os meninos, tá? Vocês estão todos convidados também, né? A gente que lida com isso, que quiser conhecer o serviço também, estamos à disposição, tá bom?
E assim, eu acabei querendo falar um pouquinho, né, sobre o estadiamento e tudo, porque entrar direto no assunto, eu acho que seria um pouco confuso, principalmente porque eu imaginei que tivesse R1, R2, né, às vezes não é o dia a dia lidar com esses estadiamentos e ter em mente, antes de iniciar o assunto propriamente dito, é importante porque senão fica completamente perdido, né? Mas eu acho que o que tem que ficar de mensagem mesmo é, assim, a importância da explicação, do prognóstico, tudo isso, né? Idade gestacional, estadiamento, para a gente poder definir conduta, saber o momento de introduzir os tratamentos, né? De introduzir a quimioterapia, o momento de interromper o tratamento e quais são as possibilidades, o que a gente tem que acompanhar durante todo o pré-natal, qual que é o risco para essa criança, né? O que a gente tem que abordar, a questão da restrição de crescimento, do líquido amniótico e tudo mais, né? Então, tá bom, pessoal. Obrigada, eu que agradeço, viu? A gente que agradece, Thaís. Obrigadão. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.